Vamos estudar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós cristãos temos para nós a ideia do nosso pastor, o Senhor Jesus, como sempre a daquele que, em cuidado da sua ovelha, a aproxima de si, cuida dela, guarda, alimenta, dá água fresca. Enfim, a figura que nós temos no início, em especial, do Salmo 23. Nós pensamos em Cristo e pensamos nesses cuidados que Ele tem conosco. E corremos o risco de imaginarmos um Jesus que tenha apenas esta característica, que seja apenas amoroso como Ele é com as suas ovelhas, que seja apenas cuidadoso. Então nós transformamos o Jesus que nós temos em nossas mentes no Jesus verdadeiro, quando este que está em nossas mentes não é o verdadeiro. O verdadeiro Senhor Jesus é o que, segundo o registro das Escrituras, encarnou e cujas características foram registradas neste livro. Ao olharmos para um texto como este que temos, João 8, a partir do versículo 12 até o final, se o lermos com a atenção devida, nós vamos identificar em Cristo características que nós, na nossa, aspas, santidade e perfeição, não toleraríamos. Quando, na verdade, o que nós devemos fazer é imitá-lo. Jesus não foi politicamente correto. Não foi. A segunda coisa que temos que ver é que, para compreendermos o contexto desse texto, precisamos entrar na cultura de então. A cultura de então tinha vários aspectos para cada grupo étnico, para cada nação. Vamos ampliar um pouco mais esta abordagem. De modo que os judeus tinham um sistema de vida e os romanos vinham com outro sistema de vida, para falarmos somente desses dois. E os romanos, com o seu sistema de vida, estavam dominando os judeus. Os romanos, meus irmãos, embora tivessem grande influência da sua religiosidade nos seus atos de vida, eles já por séculos, estamos falando aqui do primeiro século ao redor do ano 30, eles já por cerca de 4 séculos vinham tendo uma divisão crescentemente, cada vez mais clara, sobre a divisão entre a religião e o Estado, e quanto ao Estado, quanto ao direito, uma divisão, de modo que os romanos faziam seus sacrifícios aos seus falsos deuses, mas iam conferir o que estava escrito na lei para fazer os seus juízos civis. E tinham leis específicas para cidadãos romanos e leis específicas para pessoas de outras nações dominadas pelos romanos. Separação. Como era com os judeus? Os judeus tinham tudo debaixo da revelação de Deus. A religião era influente quanto ao seu relacionamento social. Era influente quanto ao relacionamento da família, era influente quanto ao comércio, quanto ao trato do estrangeiro, e evidentemente isso tudo se refere à lei. A lei judaica era uma lei dentro, inclusa na sua religiosidade. Não havia essa divisão que havia entre os romanos, era um bloco só. Nós, cristãos reformados, entendemos que a vida seja assim, que tudo tenha sentido a partir da revelação de Deus, que todas as disciplinas
com as quais se divide o conhecimento humano só vão ter sentido a partir da visão de Deus, portanto, adotada por nós segundo as Escrituras. A nossa cosmovisão cristã depende da religiosidade, depende da revelação de Deus. O texto que nós temos diante de nós segue o protocolo judaico. Ele vai tratar de lei, ele vai tratar de família, ele vai tratar de relacionamento social, ele vai fazer tudo isso debaixo do quê? Da religiosidade, sem separação. Quando falar de uma coisa, falará da outra também. Não haverá essa distinção. Nós, brasileiros, para poder terminar essa parte ainda introdutória, trabalhamos a lei com a religião vinculada. Você vai até um juiz e fala: peraí, juiz, vamos fazer uma oração antes para que o senhor faça a melhor decisão. O juiz vai dar risada na sua cara, falou: vou ter que decidir segundo a lei, não segundo a sua religião. Aliás, posso até decidir contra a sua religião. O nosso direito é romano, divide as coisas. Nós cristãos somos judaico-cristãos, unimos as coisas. Ao olharmos para esse texto, então, temos que ter esta mentalidade judaico-cristã, para que não façamos as divisões que são as culturais nas quais nós nos desenvolvemos como brasileiros que somos. Estamos nos entendendo? Continuamos juntos? É preciso verificar também, segundo o versículo 12, que o Senhor Jesus era a manifestação da luz numa sociedade cheia de trevas. E as trevas estavam sendo espantadas pela luz. Nós estudamos isso domingo passado. Diante da luz, as trevas deixam de ter o poder de esconder a sua sujeira e a sua desorganização. As trevas ficam, para usar uma expressão que talvez deixe mais claro, ficam nuas diante da luz. E lá estava o Senhor Jesus. E as trevas daqueles homens religiosos que viviam uma cultura dependente da revelação de Deus para agirem em cada aspecto da vida, as trevas daqueles homens agora estavam sendo vencidas pela luz e expondo que a sua religiosidade, na verdade, era apenas uma fachada. Era uma boa pintura de cal sobre uma estrutura mortuária. Eles então, com a tampa do sepulcro levantada, só podia permitir que, com a luz ali entrando, mostrasse podridão, corrupção, sujeira. Diante dessa exposição que eles sofriam, eles não ficaram em paz. Pare e pense um pouco naquela situação que eu creio seja muito remota na sua vida, no início da sua caminhada com Cristo, em que você ainda tinha o hábito de pecar. Se ainda é o seu caso, calma, tem solução para isso caminhando com Cristo. E com aquele hábito de pecar, alguém algum dia te confrontou com o teu pecado. E te falou: você fez isto, jogou luz na sua nudez, na sua podridão. A sua primeira reação, muito provavelmente, foi da negação. E com a insistência da luz, foi de revolta. E provavelmente, após a revolta, até mesmo o ímpeto violento. Aqueles homens que viviam nas trevas, guardando as suas corrupções, estavam com a luz expondo toda aquela sujeira. Eles então ficaram terrivelmente irritados.